Meninas, hoje nós vamos orar e declarar mais um nome de Deus sobre a nossa vida e na vida da nossa família. Jeová Jireh, o Senhor que provê. E talvez você está escutando a palavra Jeová Jireh, provisão, e imediatamente afunilando, pensando em dinheiro. E sim, o nosso Deus é o Jeová Jireh da provisão financeira também. Mas Jeová Jireh é muito maior do que isso. E é isso que nós vamos explorar e expandir hoje. Porque existem momentos que aquilo que você mais precisa não é dinheiro ou apenas dinheiro. Você precisa de provisão, Jeová Jireh, de sabedoria para a tomada de uma decisão. Você precisa de Jeová Jireh, provisão para uma direção a ser tomada, para um caminho que você precisa seguir. Você precisa de Jeová Jireh, Deus da provisão, para recursos, para com isso você realizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Jeová Jireh, para que Deus te dê provisão de uma pessoa certa, que Deus coloque no seu caminho, de uma porta que você não consegue abrir sozinha, ou uma estratégia, você precisa de provisão para uma estratégia que você ainda não consegue enxergar. Você está entendendo como é muito maior que a questão financeira? Às vezes você nem sabe exatamente do que precisa, mas Deus sabe. Por isso, existe algo mais extraordinário ainda, escondido no nome Jireh, que eu quero compartilhar com você, que eu aprendi. Jeová Jireh está relacionado ao verbo hebraico ver. Então, na raiz do hebraico, Jeová Jireh tem uma parte que está alinhado ao hebraico ver. Por isso, existe uma verdade que nós vamos carregar durante toda a nossa oração de hoje. O Deus que vê é o Deus que provê. Deus, obrigada, porque o Senhor é o Deus que vê e é o Deus que provê. Talvez você ainda não esteja vendo a resposta para a tua situação financeira, trabalho, futuro, seja o que for. Talvez você esteja olhando para a sua situação e perguntando, Senhor, da onde que isso vai vir? É impossível algo acontecer. Quem vai me ajudar? Da onde vai vir o socorro? O que eu faço agora? Mas hoje nós não vamos começar olhando para aquilo que está faltando. Nós vamos começar olhando para quem Deus é. E Ele é o Deus que vê e que provê. Então, eu quero que você faça algo agora. Pense em uma área específica da sua vida na qual você precisa da provisão de Deus. Eu quero que você pense nisso agora. Pode ser financeira, pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser relacionamento, decisão, uma ideia, uma sabedoria, pode ser uma porta, pode ser algo que ninguém sabe que você está precisando. Eu quero que você pense nisso. Uma área que você precise do Deus que vê e provê. Você está pensando nisso agora? Coloque isso diante de você por alguns segundos. Não para olhar para o tamanho da necessidade, mas para lembrar do tamanho do seu Deus. Porque hoje nós não vamos declarar simplesmente, Deus, me dê alguma coisa. Nós vamos declarar, Jeová Jireh, o Senhor que vê, o Senhor que sabe, o Senhor que provê. E talvez você ainda não consiga ver aquilo que Ele fará. Mas Jireh não é o nome daquilo que Deus apenas te dá. Jireh é o nome que me lembra quem Deus é. E quando eu ainda não consigo ver o que Ele fará. Deixa eu repetir isso para você. Você pensou na situação aí da tua vida. Eu sei que você pensou. E eu quero que você entenda que Jireh é o nome que te lembra quem Deus é quando você ainda não consegue ver o que Ele fará. Escreve isso. O meu Deus, Jeová Jireh, é o nome que me lembra quem Ele é, quem Deus é, quando eu ainda não consigo ver o que Ele fará. Agora sim,
Vamos orar. Pai amado, nós estamos aqui reunidas e cada uma de nós olhamos para situações específicas da nossa vida. Muitas estão desesperadas pela questão financeira e tudo o que elas veem é a falta, é a questão da conta para pagar, é a questão de querer comprar, o foco está na falta, Senhor. O foco está na falta, no sofrimento da falta, no desespero de não ter, do medo de não ter um trabalho, no medo de não ter uma ideia para um problema que está tendo agora. E às vezes essa questão da dor financeira está desencadeando várias outras focos em faltas, na falta da questão de não saber a decisão que tomar, para que caminho vai numa questão de trabalho, a questão de não saber exatamente como que pode resolver o problema de trabalho financeiro, seja lá o que for, Senhor. É uma dor muito, muito latente, muito forte em muitas de nós, Senhor. Então, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, vem Espírito Santo com a sua verdade, colocar para que as pessoas entendam que Tu és Jeová Jireh. O Senhor é o Deus que vê, o Senhor é um Deus que sabe e o Senhor é o Deus que provê. Pai, venha com a Tua provisão na vida dessas mulheres, não apenas resolvendo a questão imediata, que é a questão financeira. Sim, Pai, amém por isso. Mas também com a provisão de saber administrar, a provisão de saber decidir, a provisão de saber como honrar com essa bênção da provisão financeira, com a questão de saber ter sensibilidade para reconhecer portas abertas, sabedoria para saber dizer aonde tem que dizer não, sabedoria de como investir o dinheiro, Pai, de como honrar o Senhor com as finanças, Pai. Porque muitas vezes a questão de não dar a questão financeira é para permitir que as pessoas não se percam. Então, Pai, neste momento eu quero te pedir a provisão da sabedoria de administrar as finanças, de gerar finanças, de gerar recursos, Pai, de oportunidades que se possam abrir, Pai, porque muitas vezes a questão toda é uma porta aberta para um emprego, porque isso vai gerar o fluxo financeiro. Pai, às vezes a provisão é um cliente, uma oportunidade, um parceiro de negócios, Pai, que isso vai abrir a porta, vai gerar oportunidade e vai gerar o fluxo financeiro. Pai, muito mais do que isso, muitas vezes é a provisão de ter um olho estratégico para ver a sabedoria de como administrar, de como proteger a questão financeira, de como dizer sim, de como dizer não, de como honrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha com o seu olho, venha com a sua provisão em todas as áreas dessas mulheres, das famílias, da minha vida, Pai, para sabermos honrá-lo, Pai. As finanças pertencem ao Senhor. A realidade que nós temos que entender é que o Senhor está confiando recursos financeiros a nós. Então, com isso, Pai, nós temos que te honrar, porque se o Senhor confia pra gente R$10, nós temos que te honrar como estamos administrando esses R$10. Pai, se o Senhor nos dá R$1.000, nós temos que te honrar como que nós estamos administrando esse R$1.000. Se o Senhor nos dá R$1 milhão, nós temos que saber como te honrar administrando esses R$1.000. Pai, as finanças são suas. O que o Senhor nos dá é capacitação para administrar aquilo que o Senhor está confiando a nós. E quanto mais nós honramos, mais o Senhor vai derramando capacitação financeira para nós. E que as mulheres possam ter entendimento disso, Pai. Que elas possam ter temor disso, Pai. De como, Pai, aquilo que o Senhor está dando, sendo pouco, sendo muito, sendo apenas o suficiente, como que está sendo administrado, Pai. E, Pai, que elas possam ter olhos para ver, Senhor, estratégias, sabedorias e como tomar decisões de projetos, de carreira, de futuro, Pai. De poder, às vezes, orar por uma porta aberta,
de apenas ver, às vezes, Pai, que o Senhor está dando uma oportunidade mínima. E aí a pessoa, ao invés de agradecer por aquela oportunidade mínima, reclama achando que, pelo amor de Deus, isso não é o suficiente. Não, mas às vezes é nesse mínimo que o Senhor está testando a gente, porque a gente executando nesse mínimo com excelência, vai vir o próximo etapa, uma porta aberta, mais e mais. É como, pai, eu quero usar a analogia de um Uber. É como se o motorista do Uber reclamasse de uma corrida que está fazendo de R$5. Mas mal sabe ele que chegando nessa corrida de R$5, em vez de ele reclamar, ele fazendo essa corrida, chegando na origem, o Senhor vai confiar nele uma corrida de R$1.000 para levar outra pessoa para um outro lugar. E muitas vezes o Senhor faz isso com a gente, Senhor. O Senhor nos confia uma corrida, uma administração financeira de R$5. E a gente tem que te louvar, te honrar com essa administração de R$5. Porque depois disso, no caminho do percurso, o Senhor vai aumentar para 500, para 1.000, para 5.000, e assim vai, Senhor. Então, Pai, nos dê um coração grato, nos dê olhos para ver a questão da provisão, que a provisão é mais do que apenas dinheiro na conta. A provisão é sabedoria, estratégia, humildade, administração, pessoas sendo usadas para nos abençoar, Senhor. Eu declaro Jeová Jirê em todas as áreas da minha vida, até na provisão de como eu me manter saudável, até na provisão de sabedoria, de sabedoria para eu executar atividades, para continuar sendo eficiente, Senhor. É provisão em todas as áreas, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, eu declaro provisão, Jeová Jirê nos olhos, nas mãos, em tudo que nós tocamos. E que a origem, Pai, daquilo que o Senhor é em Jeová Jirê esteja latente dentro do nosso espírito. E que o Senhor, Espírito Santo de Deus, venha ministrar em a gente a profundidade do que é viver a palavra Jeová Jirê. O Senhor vê, o Senhor sabe e o Senhor provê. Meninas, se vocês fizeram essa oração, agora vocês apenas concordam. Pai, eu concordo com essa oração, eu entrego isso na terra, e entrega seu coração, entrega a tua vida inteira. Pede perdão para você estar olhando sempre para a falta. Pede para Deus mudar os teus olhos, para que você consiga ver e que o Senhor, que Ele possa te dar essa estratégia para você ver a provisão, a solução, para que Ele possa te dar discernimento para você ver as oportunidades, ter um coração grato. Faça isso agora. Pause agora esse vídeo e faça isso neste momento. Você pode pausar esse vídeo agora e fazer isso. E escreva aqui no YouTube, amém, amém. E eu quero te pedir também, meninas, que vocês me ajudem e compartilhem esse vídeo para abençoar outras meninas e também para divulgar o meu canal. E se você tem mais um tempinho, continua, porque eu vou continuar explicando mais aquilo que você declarou. Eu não estou parando por aqui, eu tenho uma continuação. Se você não tiver tempo, pode parar. Mas se você tiver tempo, continua. Porque agora eu vou te explicar a profundidade daquilo que você declarou, daquilo que você orou. Você está preparada? Então vamos lá. Meninas, agora que nós oramos e declaramos Jeová Jirê, eu quero gastar alguns minutinhos entendendo e acabando de declarar. Eu quero explicar um pouco mais. Porque quando mais entendemos quem Deus é, mais intencional se tornam as nossas orações. E para entendermos Jeová Jirê, precisamos voltar para o lugar onde Deus revelou esse nome. E vamos para a origem, a primeira vez que Deus usou esse nome Jeová Jirê. Então vamos lá. Foi no Monte Moriá, o lugar da revelação. Quando Abraão subiu com Isaac ao Monte Moriá para até então sacrificar Isaac. Deus pede a Abraão que leve Isaac, seu filho, ao monte. Abraão sobe, Isaac está com ele, eles têm a lenha, eles têm o fogo, mas Isaac percebe que alguma coisa estava faltando. Olha lá, o olho na falta. Então ele pergunta ao pai dele, Abraão: pai, e aí, cadê o cordeiro? Eis que está o fogo aqui, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E aí em Gênesis 22:7, Abraão responde, olha a postura de Abraão: Jeová Jirê, Deus proverá para si o cordeiro
para o holocausto, meu filho. Preste atenção nisso, meninas. Abraão ainda não estava vendo o cordeiro. Da mesma forma que às vezes você não está vendo a solução para a tua questão financeira. Abraão não via o cordeiro, mas ele conhecia o Deus que vê. Então ele fala, meu filho, Jeová Jireh, Deus que provê, estará dando o cordeiro. Porque a fé, meninas, muda tudo. E isso que muda tudo. Porque a fé não significa que eu ainda consigo enxergar como Deus vai resolver. A fé não significa que você consegue enxergar como Deus vai resolver. Fé significa que mesmo quando você ainda não consegue ver a provisão, você conhece o Deus que vê e que provê. Abraão levanta os olhos. E depois que ele fala isso, ele viu o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. O substituto estava lá. Então a Bíblia diz, e pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Olha que coisa linda, meninas. Muitas vezes nós estamos agindo como Isaac. O fogo está aqui, a lenha está aqui, cadê o cordeiro? O foco está na falta. E você tem que se tornar como Abraão. O Senhor proverá o cordeiro. Você não está vendo o cordeiro, você não está vendo a solução, mas a sua fé está ligada ao Deus que provê, que vê, Jeová Jireh. E existe ainda uma profundidade extraordinária nesse nome, que já diz para você que é o ver. Ele começa nos olhos de Deus. Jeová Jireh começa nos olhos de Deus. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe e aí Deus provê. Então eu vou repetir. Jeová Jireh significa que Deus vê, Deus conhece, Deus sabe e Ele provê. Então antes que Abraão enxergasse o carneiro, Deus já havia visto a necessidade de Abraão. Deus já sabia. Talvez você ainda não saiba de onde virá o seu recurso. Você não sabe de onde vai vir a resposta, a pessoa, a estratégia, a questão financeira, a sabedoria, a solução. Mas a sua incapacidade de enxergar a provisão não significa que Deus não esteja vendo a sua necessidade. Então, a sua incapacidade de entender a solução para o teu problema não significa que Deus não esteja reconhecendo, vendo, sabendo da sua necessidade. Então, antes que eu veja a provisão, Jeová Jireh já viu a sua necessidade. Jireh não é apenas provisão financeira, é aquilo que eu quero ampliar. Quando falamos de provisão, muitas vezes pensamos imediatamente em dinheiro. Mas Jeová Jireh é muito mais do que isso. Eu já disse, é sabedoria, ideia, estratégia, conexão, portas abertas, pessoa, discernimento, administração. Nós frequentemente definimos a provisão pelo que achamos que precisamos. Mas o Jireh vê aquilo que nós ainda não conseguimos ver. Onde está o cordeiro? Agora existe algo ainda mais profundo nessa história. Isaac fez uma pergunta: onde está o cordeiro? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. E naquele monte, Deus providenciou um substituto. Mas aquela história estava apontando para algo muito maior, porque séculos depois apareceu outro homem, João Batista, onde para Jesus, ele olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Gênesis encontra sua resposta no Evangelho. Existe uma conexão. Onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro. Jesus, Yeshua, a provisão definitiva de Deus para a humanidade. Jireh aponta para a cruz.
E é aqui que Jeová Jireh se torna muito maior do que simplesmente Deus vai me dar aquilo que eu preciso. Em Moriá, um pai sobe ao monte com seu filho amado, mas Deus impede Abraão de entregar Isaque. Um substituto é providenciado. Na cruz, porém, o próprio Deus entrega seu próprio filho. E Paulo usa exatamente essa realidade para fundamentar nossa confiança na provisão de Deus. Presta atenção no que Paulo fala. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meninas, todas as coisas são todas as coisas. Paulo falou isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Então, Jeová Jireh hoje para nós, a nova aliança, está na obra consumida da cruz. Ele irá prover todas as coisas. Romanos 8:32. Essa é a base da nossa confiança. Não é pensamento positivo, não é fingir que não existe necessidade, não é declarar que tudo acontecerá exatamente da maneira que queremos. Nós olhamos para a cruz, porque se Deus já nos deu a maior provisão, o seu próprio Filho, nós podemos confiar no seu caráter quando enfrentamos aquilo que ainda não conseguimos entender. E o que isso significa para você hoje? Talvez para você esteja vivendo o seu próprio dificuldade, você consegue ver a lenha, você consegue ver o fogo, você consegue ver o problema, você consegue ver o boleto, a porta fechada, consegue ver aquilo que está faltando, mas ainda não consegue ver o cordeiro. E talvez sua pergunta seja exatamente a de Isaac. Onde está? Onde está a resposta? Onde está o recurso? Onde está o dinheiro, a direção, a pessoa? Onde está a solução? Eu não sei qual é a resposta que Deus está para essa situação, mas sei quem Ele revelou ser naquele momento. Jeová Jireh, o Deus que vê, o Deus que conhece, o Deus que provê. Por isso, não reduza Jireh àquilo que você deseja receber das mãos de Deus. Olhe para quem Ele é, porque Jireh não é um nome daquilo que Deus me dá. Jireh é um nome que me lembra quem Deus é quando ainda não consigo ver o que Ele fará. Eu vou repetir, você escreve isso. Jireh é um nome que me lembra quem Deus é quando eu ainda não consigo ver o que Ele fará. E quando os seus olhos ainda não conseguem enxergar a provisão, lembre-se, os olhos de Deus já viram a sua necessidade. E lembre-se que na cruz veio a concretização de que Deus é a provisão. Se Ele entregou o seu Filho, Ele graciosamente te dará todas as coisas. Senhor, nós te reconhecemos hoje como Jeová Jireh. Ensina-nos a confiar em Ti, não apenas quando a provisão já está diante dos nossos olhos, mas quando também, enquanto ainda estamos subindo ao monte. Abre nossos olhos, Pai, para reconhecermos a Tua provisão, inclusive quando ela vier de uma maneira diferente daquela que a gente imagina. E acima de tudo, obrigada, Yeshua, Cordeiro de Deus, a maior provisão que podemos receber vem de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo e até amanhã, quando nós continuaremos nosso devocional. E mais uma vez, dá um joinha, compartilhe, escreva um comentário e te encontro no próximo devocional. Combinado? Um beijo e até mais.